Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian e estamos aqui de volta com a nossa disciplina de Fundamentos da Teoria Econômica e hoje vamos fazer o seguinte. Na nossa aula sobre teoria da produção eu havia deixado esse exemplo aqui para vocês e hoje eu vou resolver esse exemplo e deixar aqui para que vocês possam compreender melhor como é feito esse cálculo, beleza? Então vamos lá e espero que possa ajudar vocês aí no melhor entendimento. Antes de mais nada, vamos perceber o seguinte. Aqui nós temos uma função de produção, tá? Em que nós temos que o preço, né, ou melhor, a produção, ela é y, que é igual a 12x ao quadrado menos x ao cubo. Em que vocês podem perceber que o y diz respeito seria basicamente o nosso Q, a quantidade de produção dessa nossa economia. O x, né, aqui, ele representaria o nosso insumo, que pode ser tanto o fator trabalho quanto o fator mão de obra. No caso, aqui nós especificamos que x seria a quantidade do fator trabalho, né, de mão de obra. Então, a gente vai considerar esses fatores. E quais seriam as perguntas, né? Primeiro, a gente vai determinar quais as expressões algébricas das funções de produto físico médio e de produto físico marginal. Posteriormente, vamos determinar o ponto de máxima produção física e, por fim, iremos realizar aqui a delimitação dos estágios da função de produção. Para isso, a gente vai fazer aqui, eu vou pegar aqui essa equação e vamos fazer ela aqui na nossa lousa. Então, a primeira questão, né, que vamos resolver aí, que é a alternativa A, ela pede para a gente determinar aqui as expressões algébricas dessa função de produção. Então, no caso, a primeira é o produto físico médio e o segundo é o produto marginal. Para isso, o que a gente vai perceber? O que nós vamos notar aqui? Percebam o seguinte, quem é o produto total, né, da nossa função de produção em que a gente considera lá, ele é basicamente quem? O produto total seria igual à quantidade. No caso, a nossa quantidade aqui é o próprio quem? É o próprio y. Então, o produto total seria y, ok? Como nós iríamos encontrar aqui o produto físico médio? Para isso, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Quem é o produto físico médio? O produto físico médio é basicamente quem? O nosso produto, né, o nosso y, dividido por quem? Pelo fator específico. No caso, nós podemos fazer o produto físico médio do trabalho ou do capital. No caso, o x nós consideramos que é o trabalho. Então, para isso, vamos dividir por quem? Por x. Então, basicamente, vamos pegar essa nossa expressão aqui e vamos dividir tudo pelo fator x para encontrar quem? O produto físico médio, ok? Então, vamos lá, só vou apagar aqui. Então, vamos pegar então, aqui a nossa letra A, ok? Primeiro, vamos encontrar o produto físico médio. Então, o produto físico médio vai ser quem? Vai ser y dividido por x. Então, vamos pegar quem é y? É toda essa nossa função. Então, o produto físico médio é igual a quem? É igual a 12x ao quadrado menos x ao cubo, dividido por quem? Pelo fator x. Podemos escrever também essa função da seguinte forma, né? 12x ao quadrado sobre x menos x ao cubo sobre x. Então, a gente pode simplificar aqui. Lembrando que aqui nós temos o 1 e aqui também temos o 1. Se fôssemos passar esse valor para a parte superior da nossa equação, ela ficaria como? Ficaria x elevado a menos 1 vezes, no caso ali, 12x. Então, a gente utilizaria a regrinha, né? Conserva a base e somaríamos os expoentes. Mas não carece a gente ficar fazendo todo esse trâmite, então a gente sabe que a gente pode fazer o que? Cortar essas variáveis. Então, podemos cortar aqui, né? Com esse 2 e esse 3 com esse x.
ok? Então vamos ter que o nosso produto físico médio ele vai ser igual a quanto? A 12x menos x ao quadrado. Então esse é o nosso produto físico médio. Agora precisamos mensurar o nosso produto marginal, né? O nosso produto físico marginal, aqui no caso, ele corresponde ao quê? Ele é a variação, né? Ele é uma variação de y dado uma variação do fator x. Então, a gente vai aplicar aqui aquela nossa regrinha da derivada e vamos considerar quem? A regra da potência. Qual que é a regra da potência? Lembrando aqui em cima, a regra da potência é que x elevado a n é igual a n vezes x, n menos 1. Ok? Então, para isso, como que ficará essa nossa equação aqui, essa resolução? Nós vamos pegar, então, derivar 12x ao quadrado, porque tem x, todos os termos têm x. Então, ficará como? 2 vezes 12x, 2 menos 1, menos 3 vezes x, 3 menos 1. Logo, o nosso produto físico marginal vai ficar quanto? 2 vezes 12 vai encontrar aqui o valor de 24. Então, 24, 2 menos 1, x menos 3x ao quadrado. Então, esse aqui será o nosso valor do produto, né, do produto marginal. Ok? Então, essa é a nossa letra A. Então, encontramos então o produto físico médio e o produto físico marginal dessa nossa equação. Agora, na letra B, qual que foi o pedido? Para nós encontrarmos a produção, né? Ele pede lá que nós encontremos a produção máxima. Tá? Como que nós vamos encontrar essa produção máxima? Lembrando, né, se a gente pegar, eu vou retomar aqui, dar só um pause aqui. Pronto. Se nós retomarmos aqui, pegarmos esse nosso gráfico aqui, ó, da produção total, então percebam o seguinte, que quando o produto marginal aqui embaixo, ele é nulo, nós conseguimos atingir aqui, ó, um ponto de máxima produção, que é quase, né, é nesse ponto aqui, o que que acontece? O produto marginal, ele será nulo. Desse modo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos considerar, então, o nosso produto marginal. Nós já encontramos o nosso produto marginal. Qual que é o valor dele, né? Então, o nosso produto marginal que encontramos é quanto? É 24x menos 3x ao quadrado. E esse produto máximo ele é encontrado quando esse produto aqui marginal, ele é o quê? Igual a zero. Então, vamos simplesmente resolver essa equação. Então, vamos ter aqui, vou apagar aqui, limpar, e retomamos aqui na nossa letra B. Então, percebam o seguinte, então, nosso produto aqui marginal, ele é 24x menos 3x ao quadrado. Agora, vamos igualar isso aqui a quem? A zero. Então, percebam, a gente não precisa utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque nós temos apenas dois fatores, então a gente pode simplesmente colocar em evidência esse nosso x. Então, ficaria como? X vezes 24 menos 3x igual a zero. Esse x está aqui desse lado multiplicando toda essa expressão. Podemos passá-lo para o outro lado e assim ele será anulado. Então ficaríamos como, né? Passando esse x para cá. Ficaríamos com 24 menos 3x igual a zero. Basta agora fazermos o quê? Resolvemos essa equação que ficaria aqui 3x igual a 24. Sendo esse valor
Agora, quanto que seria o valor de x? Ficaria 24 dividido por 3. Ou seja, nós encontraríamos que o valor desse nosso x é igual a 8 unidades. Então, quando o x for igual a 8, nós encontraremos a produção máxima. Ah, mas qual que é o valor da produção máxima, Christian? Basta a gente pegar esse valor de 8 e substituir aonde? Substituir aqui na nossa equação. Então, teríamos o seguinte dado, né? Y seria igual a 12 vezes 8 ao quadrado menos 8 ao cubo. Então, encontraríamos aí, basicamente, quais valores, né? Encontraríamos, então, y, que é igual a 12 vezes 64, menos 8 ao cubo, 512. Então, y seria igual a 768 menos 512. Logo, a produção máxima seria igual a 256 unidades. Então, esse seria o nosso produto máximo quando o produto marginal é nulo, porque estará atingido no seu ponto de máximo, ok? Agora vamos para a nossa última parte, que é simplesmente delimitar os 3 estágios de produção. Isto é, vamos determinar qual que é o primeiro, o segundo e o terceiro estágio. Claro que a gente não vai conseguir determinar certinho quais são esses 3 estágios. O que faremos para facilitar e conseguirmos encontrar esses valores, né, e delimitar esses estágios? Vamos utilizar os limites entre esses respectivos estágios, como vimos na nossa aula sobre teoria da produção. Tá? Então vamos limpar aqui a nossa área de trabalho e vamos tratar a resolver essa nossa letra C, né, que seria o que? Delimitar os estágios de produção. Para isso, vejamos o seguinte, um minuto. Percebam aqui, né, retomando, aqui nós temos os 3 estágios de produção delimitados aí, considerando a nossa função de produção, o nosso produto médio e o nosso gráfico de produto marginal. Como que vamos encontrar esses respectivos pontos? Como eu falei, para a gente conseguir delimitar esses estágios de produção, vamos pegar os pontos de interseção entre esses estágios, ou seja, qual que é o ponto que limita o primeiro e o segundo estágio de produção? O ponto que vai limitar esse primeiro e segundo estágio de produção é exatamente quando o produto médio é igual ao produto marginal. Já o que delimita o segundo para o terceiro estágio é quando o produto marginal é igual a 0. Desse modo, vamos resolvê-lo considerando essas informações. Então, percebam que qual que vai ser a limitação entre o primeiro e o segundo estágio de produção? Ele vai ser quando, então, o limite entre o primeiro e o segundo estágio de produção é quando o produto médio é igual ao produto marginal. Nós encontramos na nossa letra A já as respectivas equações. Então, quem é o nosso produto médio? O produto médio é 12x menos x ao quadrado. Quem é o nosso produto marginal? É 24x menos 3x ao quadrado. Então, temos aqui essa igualdade, o nosso produto médio e o nosso produto marginal, respectivamente aqui. Então, agora, o que nós iremos fazer? Apenas resolver essa equação. Tá? Vamos passar todos os parâmetros para um lado da equação, podemos pegar esse e passar para a direita ou vice-versa. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, teremos então 24x menos 3x ao quadrado, menos 12x mais x ao quadrado igual a 0. Né? Então, vamos resolver 24 menos 12x, teremos 12x. Menos 3x mais x ao quadrado, teremos menos 2x ao quadrado igual a 0. E aqui iremos utilizar a mesma ideia. Vamos colocar em evidência
o valor, o parâmetro x. Então ficará x vezes 12 menos 2x igual a 0. Então, como ficará agora? Né? Passaremos o x aqui para o outro lado, para anulá-lo. Tá? Então, teríamos o quê? 12 menos 2x igual a 0. Resolvendo, 2x igual a 12. 2x igual a 12, logo x é igual a 6. Então, percebam que aqui encontramos o valor que vai delimitar esse primeiro para o segundo estágio. E o valor dele é igual a 6 unidades. Já fizemos o segundo para o terceiro estágio de produção. Né? O segundo para o terceiro estágio de produção é quando o produto marginal ele é igual a 0. Lembra que na letra B encontramos, foi solicitado a produção máxima e para a gente delimitar ela, consideramos o produto marginal? Então lá pegamos, né, a expressão 24x menos 3x ao quadrado e igualamos a 0. Resolvendo, encontramos que o valor de x é igual a 8. Então aqui é o valor que delimita o segundo para o terceiro estágio de produção. Aqui utilizamos a mesma ideia, colocamos o x em evidência como resolvemos na letra B. Então não vou refazê-lo aqui, porque já resolvemos, é só voltar aí um pouquinho e vocês verão. Como que isso vai ficar graficamente? Se nós pegarmos aqui, então, o limite entre o primeiro e o segundo é 6 unidades e o segundo para o terceiro ele é 8 unidades, ok? Então se a gente pegar aqui o gráfico, podemos colocar esses valores. Então pegando aqui o nosso gráfico, percebam o seguinte, o limite entre o primeiro e o segundo estágio de produção, qual foi o valor que encontramos? Olha só, o valor foi de 6 unidades. Então aqui nós temos que o valor que delimita o primeiro e o segundo estágio é de 6 unidades. Já o que delimita o segundo e o terceiro é de 8 unidades. E assim concluímos a nossa questão, né? que pede basicamente essa diferença, delimitar os diferentes estágios de produção, como acabamos de fazer. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido e ajudem nos estudos de vocês. Um abraço e até mais.